Havia um silêncio diferente naquela manhã, um silêncio que parecia respirar por entre os túmulos cobertos de musgo, como se o vento que passava por entre as lápides carregasse segredos antigos demais para serem ditos. O cemitério de São Bartolomeu era um lugar esquecido no interior de Minas, cercado por colinas úmidas e neblina persistente. Ninguém ia lá sem motivo. E mesmo quando havia as visitas eram rápidas, como se o ar denso guardasse algo mais pesado que a tristeza. Foi nesse cenário que os coveiros começaram a falar sobre o menino, um garotinho de 4 anos, de olhos curiosos que parecia surgir do nada e desaparecer do mesmo jeito. Durante meses, ninguém sabia explicar quem ele era. Alguns diziam que era filho de um casal que morava perto do rio. Outros que era apenas uma visão provocada pela névoa. O mais perturbador era que, segundo relatos, ele parecia não sentir frio, nem medo, e nunca respondia quando alguém perguntava seu nome. Apenas sorria e seguia em direção às sepulturas mais antigas, aquelas cobertas de era e datas apagadas pelo tempo. O primeiro a notá-lo foi Jaime, o vigia do cemitério. Um homem calejado, acostumado com histórias de fantasmas, mas que jurava não acreditar em nada disso. Ele contou que certa noite, enquanto fazia sua ronda, ouviu passos pequenos atrás de si. Quando virou, viu o menino em pé, descalço, olhando para uma cruz de ferro. "Não devia estar aqui sozinho, garoto", disse Jaime, acendendo a lanterna. A luz tremulou, e por um instante ele achou ver o chão umedecido pelas marcas de pés minúsculos. Mas quando piscou, o menino já não estava mais lá. Nos dias seguintes, outros começaram a vê-lo. Moradores que passavam pela estrada ao amanhecer contavam sobre uma criança vagando entre as lápides, às vezes carregando uma flor, às vezes sentada diante de um túmulo como se esperasse alguém. As histórias se espalharam pela vila como vento entre as árvores. Alguns diziam que era uma alma perdida, outros que o cemitério guardava mais do que os mortos. Guardava memórias que se recusavam a desaparecer. Mas o que ninguém sabia era que aquela aparição não era nova. Documentos antigos do pároco da cidade registravam o enterro de uma criança, datado de 1979. O nome, Miguel dos Anjos, tinha 4 anos, causa da morte, pneumonia fulminante. O mais estranho era que a lápide onde deveria estar o túmulo dele havia sido coberta por raízes e se tornara quase invisível, como se o tempo tivesse decidido apagá-lo. O narrador, distante, observa. O vento sopra entre as sepulturas e o mundo parece conter a respiração. Algo no cemitério desperta, não em forma de som, mas de sensação. O pequeno Miguel não sabe quem é, nem entende por que ninguém o escuta. Ele apenas anda, curioso, entre os caminhos estreitos. Às vezes, tenta chamar os vivos, mas a voz não sai. E nas raras ocasiões em que alguém o nota, ele sente medo, não do outro, mas do que vê refletido nos olhos alheios. Espanto, dúvida e um reconhecimento silencioso de que há algo profundamente errado ali. Os moradores passaram a evitar o lugar ao entardecer. Jaime, mesmo sendo o vigia, começou a sair antes do pôr do sol. Dizia que o menino o observava das sombras e que cada vez que o via, o tempo parecia parar por alguns segundos. Um frio subia pela espinha e o silêncio se tornava tão denso que até o som dos grilos desaparecia. Ele tentou contar ao padre, que apenas respondeu com um olhar piedoso e uma oração apressada. Foi Dona Elisa, uma mulher de fé profunda e coração inquieto, quem primeiro resolveu enfrentar o medo. Ela havia perdido o filho na mesma época, embora o corpo jamais tivesse sido encontrado. Certa manhã, movida por algo que nem ela sabia explicar, foi ao cemitério com uma vela acesa e um terço na mão. Ao chegar perto do portão, ouviu risadinhas infantis vindo do fundo. "Tem alguém aí?"
Perguntou com voz trêmula. O vento soprou, e uma pequena silhueta passou correndo entre os túmulos. Elisa caiu de joelhos. Por um instante, o menino parou, olhou para ela e sorriu. Um sorriso que não era de alegria, mas de reconhecimento. Desde aquele dia, Dona Elisa passou a dizer que o garoto não era uma alma perdida, mas uma lembrança viva, um eco do que o amor de uma mãe podia deixar no mundo. E a cada noite, as velas que ela deixava junto à cruz de ferro amanheciam apagadas, mas com o pavio queimado até o fim. O mistério começou ali, entre o medo e a fé, entre o real e o impossível. Quem era aquele menino? De onde vinha? E por que vagava entre os mortos sem perceber que fazia parte deles? Ninguém sabia responder, mas, nas profundezas daquele cemitério esquecido, o tempo havia parado, e o pequeno Miguel caminhava em círculos, prisioneiro de um segredo que o próprio mundo parecia ter esquecido. Os dias começaram a se repetir em São Bartolomeu, como se o tempo tivesse perdido a noção de passagem. A neblina, densa e fria, cobria o cemitério todas as manhãs, e era sempre entre 6 e 7 horas que os primeiros relatos surgiam. O menino de olhos castanhos aparecia andando entre os túmulos, com um olhar curioso e um leve sorriso, como quem tenta compreender algo que o mundo insiste em esconder. Ele não falava, mas parecia escutar. Cada murmúrio do vento, cada folha que caía, cada oração sussurrada por um visitante. Era como se ele absorvesse tudo, tentando decifrar uma língua esquecida. A vila, pequena e supersticiosa, dividia-se entre o medo e a compaixão. Havia quem deixasse brinquedos perto dos portões do cemitério, acreditando que, talvez assim, o espírito encontrasse paz. Outros, mais céticos, diziam que tudo não passava de histeria coletiva, mas nem mesmo eles conseguiam ignorar os relatos que se multiplicavam. Crianças dizendo ter brincado com o amiguinho do portão, pessoas jurando ter visto pegadas pequenas na lama, mesmo depois de dias sem chuva, e cães que se recusavam a entrar no cemitério, latindo para o vazio como se algo invisível os ameaçasse. Jaime, o vigia, estava cada vez mais perturbado. Desde o primeiro encontro, sentia que algo no menino o observava, mesmo quando ele não estava ali. Passou a sonhar com passos leves, risadas infantis e uma sensação sufocante de estar sendo seguido. Em uma dessas noites, acordou suando frio, jurando ter ouvido alguém sussurrar seu nome. Acendeu a lamparina e viu na janela uma pequena marca de mão. Uma mão pequena, como a de uma criança, impressa na poeira. Com medo de enlouquecer, Jaime procurou o padre Antônio pedindo ajuda. Padre, tem algo errado naquele lugar. Aquele menino, ele não é uma visão. Eu o vejo, eu o ouço. O sacerdote tentou manter a calma, mas o olhar inquieto denunciava que também ouvira os rumores. Decidiu então acompanhar Jaime numa visita noturna, apenas para provar que tudo não passava de imaginação. Levaram lanternas, um crucifixo e uma garrafa de água benta. Entraram no cemitério por volta das 11 da noite. O vento parecia mais frio do que o normal. A cada passo, o som da terra úmida sob as botas ecoava como batidas de tambor. Quando chegaram à cruz de ferro, onde o menino fora visto pela primeira vez, a lanterna de Jaime piscou e apagou. O padre ergueu a mão com o terço. Miguel, se está aqui, que o Senhor te conduza à luz. O silêncio respondeu. Mas então uma risada leve, quase um sopro, atravessou o ar. Ambos se entreolharam. Não era um som distante, vinha dali, bem perto. No chão, entre as flores secas, um brinquedo repousava. Um carrinho de madeira, antigo, gasto pelo tempo, com uma das rodas quebradas. O padre se ajoelhou, tocou o objeto e, naquele instante, o vento soprou com tanta força que o terço escapou de sua mão. As contas se espalharam pela terra. O som da risada cessou. A escuridão voltou a dominar o lugar. Eles saíram dali sem olhar para trás. Na manhã seguinte, o carrinho não estava mais lá.
Enquanto isso, Dona Elisa continuava suas orações diárias. Sentia que havia algo de sagrado naquela presença, algo que transcendia o medo. Uma tarde, ao colocar flores diante da cruz, ouviu passos suaves atrás dela. Quando se virou, o menino estava ali, olhando-a fixamente. Os olhos castanhos refletiam uma tristeza antiga, quase adulta. Ela se ajoelhou, o coração disparado, e murmurou: "Você é o Miguel, não é?" O garoto não respondeu, apenas inclinou a cabeça e estendeu a mão, apontando para uma sepultura coberta de raízes. O gesto era lento, quase solene. Elisa se aproximou e afastou parte das plantas. As letras gravadas estavam desgastadas, mas ela conseguiu ler o suficiente. Miguel dos Anjos, 1975-1979. O corpo da mulher tremeu. Quando ergueu o olhar, o menino havia desaparecido. A partir desse dia, a vila começou a mudar. As velas queimavam sozinhas à noite. Vozes infantis ecoavam pelos becos e as pessoas começaram a dizer que o cemitério acordara. O padre tentava manter a fé dos fiéis, mas o medo era maior que as orações. Jaime adoeceu. Falava coisas sem sentido. Dizia que o menino queria mostrar algo. Às vezes ria, às vezes chorava. "Ele não sabe que morreu, padre. Ele só quer ir para casa", repetia entre delírios. Certo amanhecer, um grupo de curiosos foi ao cemitério. Queriam ver o túmulo que Dona Elisa mencionara. Ao cavar superficialmente, encontraram algo inesperado. Um pequeno caixão de madeira, completamente vazio. A notícia espalhou-se rapidamente. O registro de 1979 confirmava o enterro da criança, mas ninguém sabia o que acontecera com o corpo. O padre, abalado, pediu silêncio e rezas. Mas o povo só conseguia pensar em uma coisa: se Miguel fora enterrado ali, por que o caixão estava vazio? As noites seguintes foram de terror. Luzes brancas flutuavam entre as árvores, e o som de passos pequenos percorria os corredores de sepulturas. As pessoas diziam que o menino agora buscava algo, ou alguém. Dona Elisa acreditava que era a mãe dele e começou a vasculhar os registros antigos. Descobriu que a mãe de Miguel morrera 1 ano depois do enterro, em circunstâncias misteriosas. Nenhum parente reclamou o corpo, e a mulher fora enterrada em uma cova sem identificação. Quando Elisa contou isso ao padre, ele empalideceu. "Então é por isso que ele não vai embora", murmurou. "Está procurando por ela." Naquela noite, o sino da igreja tocou sozinho, às 3 da manhã. O mesmo horário em que, segundo o vigia, o menino costumava aparecer. O narrador, observando tudo de longe, reflete: há coisas que nem a fé nem a razão podem compreender. Às vezes, o amor é tão profundo que resiste até mesmo à morte. Mas para um menino de 4 anos, perdido entre 2 mundos, esse amor pode se tornar uma prisão eterna. E, em São Bartolomeu, o tempo parou novamente. O cemitério respirava, e o pequeno Miguel continuava a vagar, sem entender que o lar que procurava estava muito além daquele portão de ferro enferrujado. As histórias sobre Miguel começaram a se espalhar para além da vila. Jornalistas locais, curiosos e até caçadores de fenômenos paranormais chegaram a São Bartolomeu, atraídos pela promessa de um mistério inexplicável. O padre Antônio, já cansado de tentar conter o medo coletivo, passou a receber telefonemas de pessoas que diziam ter soluções espirituais para o caso. Jaime, debilitado pela febre e pelas visões constantes, jurava que o menino o chamava pelo nome todas as madrugadas. "Ele quer que eu veja", repetia, com os olhos fundos e voz rouca. No entanto, nem todos acreditavam. Entre os céticos estava Dr. Augusto Carvalho, um pesquisador aposentado de fenômenos psíquicos que vivia na cidade vizinha. Movido pela curiosidade científica, e talvez por algo mais pessoal, ele decidiu investigar por conta própria. Chegou em um dia chuvoso, trazendo consigo uma maleta de equipamentos rudimentares, uma câmera antiga e um gravador de rolo. "Não existem fantasmas, padre. Existem ecos, memórias que o ambiente registra",
disse ele, com um sorriso contido, ao pedir autorização para explorar o cemitério à noite. Padre Antônio hesitou, mas permitiu. O medo havia dado lugar ao cansaço e, no fundo, ele esperava que o velho pesquisador encontrasse algo que finalmente explicasse o que vinha acontecendo. Naquela mesma noite, doutor, Augusto e Jaime entraram juntos no cemitério sob a vigilância da lua encoberta. O som da chuva leve batendo nas folhas criava um ritmo hipnótico. "Você acredita mesmo que vai encontrar alguma coisa aqui?" perguntou Jaime, enquanto ajustava o casaco. "Não", respondeu o doutor, "mas quero entender o que essas pessoas estão sentindo. Às vezes, o medo é apenas a forma que o inconsciente encontra de se manifestar." Colocaram o gravador próximo à cruz de ferro. O rolo começou a girar, emitindo um som baixo, quase tranquilizador. O doutor anotava tudo em um caderno, descrevendo o clima, a direção do vento, a temperatura. De repente, um som seco, um clique, como o de algo se movendo sozinho. Ambos se viraram. O carrinho de madeira, o mesmo encontrado antes, agora estava a poucos metros deles, parcialmente coberto de lama. Jaime deu um passo para trás. "Isso estava lá dentro da igreja trancado!" exclamou. O doutor aproximou-se devagar, acendendo a lanterna. O brinquedo parecia intacto, exceto por um detalhe. Havia uma pequena marca escura, semelhante a uma impressão digital de criança. Ele anotou respirando fundo. "Talvez seja alguém pregando uma peça", murmurou, embora sua voz não soasse convencida. De repente, o gravador parou sozinho. O som do rolo cessou abruptamente. Dr. Augusto se aproximou para verificar, mas antes que pudesse tocar, o equipamento voltou a funcionar, reproduzindo uma voz baixa, trêmula. Era uma risada infantil, seguida por um sussurro quase imperceptível. "Mamãe." O silêncio que se seguiu foi absoluto. O doutor olhou para Jaime, e pela primeira vez, o homem que afirmava não acreditar em nada parecia verdadeiramente aterrorizado. Saíram do cemitério sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, Dr. Augusto levou a fita até a rádio local, pedindo para ouvirem equipamentos melhores. O técnico experiente ouviu atentamente e, quando chegou ao trecho do sussurro, empalideceu. Isso não é interferência", disse. "E o mais estranho é que há outro som de fundo, algo como passos pequenos." A notícia da gravação espalhou-se e a vila mergulhou em desespero. Alguns acreditavam que Miguel pedia ajuda, outros achavam que o espírito buscava vingança por algo esquecido. As crianças foram proibidas de passar perto do cemitério, e Dona Elisa, que continuava suas visitas diárias, sentia um peso cada vez maior no ar. "Ele está acordando", dizia ela, "e quando despertar completamente, algo vai mudar." Em meio a tudo isso, o padre decidiu procurar os registros originais do enterro de Miguel. Vasculhou arquivos da paróquia, livros de batismo e documentos antigos. Descobriu que o atestado de óbito fora assinado por um médico que nunca mais fora visto na região, um certo Dr. Cláudio M. Fernandes. Intrigado, o padre decidiu investigar mais. Com a ajuda do Dr. Augusto, localizou um parente distante do médico em uma cidade vizinha. A resposta que receberam foi perturbadora. "Meu tio desapareceu em 1980. Dizem que enlouqueceu depois de um caso envolvendo uma criança que não morria." O padre fechou o livro lentamente. O som das páginas pareceu ecoar por toda a sacristia. "Então não foi só a morte de uma criança", disse em voz baixa. "Foi algo que o tempo tentou esconder." Naquela noite, Jaime teve outro sonho. Estava novamente no cemitério, mas tudo estava coberto por água. As sepulturas pareciam flutuar, e o menino no centro chamava por alguém. "Me leva para casa, moço", dizia Miguel, com a voz carregada de dor. "Eu quero ir para casa." Quando Jaime acordou, chorava. E sobre o travesseiro havia um pequeno botão de camisa infantil, sujo de terra. Enquanto isso, o Dr. Augusto começou a duvidar da própria sanidade. As gravações que fazia soavam diferentes a cada vez que as ouvia.
Às vezes, escutava a risada, outras, o som de passos. E, em algumas madrugadas, quando rebobinava a fita, jurava ouvir sua própria voz respondendo ao menino. O narrador observa: a razão e o medo são irmãos distantes. Ambos nascem da tentativa de compreender o que o espírito não consegue aceitar. Às vezes, buscar a verdade é abrir uma porta que o tempo tentou trancar. E em São Bartolomeu, essa porta agora estava escancarada. O cemitério parecia pulsar, como se respirasse. As velas queimavam sem chama, e o vento, outrora frio, agora sussurrava nomes. Jaime, o padre e o doutor estavam ligados por algo maior que o acaso. E Miguel continuava vagando, cada vez mais próximo de lembrar o que realmente aconteceu na noite em que o mundo esqueceu que ele havia morrido. O céu de São Bartolomeu amanheceu pesado, encoberto por nuvens baixas que pareciam pressionar o vilarejo. A neblina, mais espessa do que nunca, fazia com que o cemitério desaparecesse em meio ao branco úmido, como se o próprio mundo quisesse esconder algo. Naquela manhã, o padre Antônio recebeu a visita de Dona Elisa, trazendo nas mãos uma velha fotografia. Padre, eu encontrei isso nos arquivos da escola municipal. É de 1978. A imagem mostrava um grupo de crianças sorrindo diante de uma árvore, mas o que chamou a atenção foi o olhar do menino no canto esquerdo, o pequeno Miguel. Padre Antônio observou atentamente. O garoto parecia o mesmo que hoje vagava entre os túmulos. A roupa, o cabelo, até o modo como segurava o brinquedo de madeira nas mãos. Isso não pode ser coincidência, murmurou o padre. Elisa assentiu, com lágrimas nos olhos. Ele ainda veste a mesma roupa, padre, a mesma de quando desapareceu. A palavra desapareceu ecoou como um trovão no silêncio da sacristia. Por décadas, todos acreditaram que Miguel havia morrido de pneumonia e fora sepultado. Mas, e se não fosse verdade? E se aquela morte tivesse sido apenas uma história inventada para esconder algo mais? Determinados a entender, o padre e Dona Elisa foram até a antiga escola abandonada, hoje coberta por mato e silêncios. As janelas quebradas e as paredes descascadas guardavam o cheiro úmido do tempo. No fundo da sala principal, encontraram uma caixa de madeira com papéis amarelados, registros escolares, desenhos e, entre eles, uma redação infantil assinada por Miguel. As palavras trêmulas pareciam inocentes à primeira vista, até que o padre leu em voz alta: "Ontem a mamãe chorou porque o homem bravo voltou. Eu fiquei escondido debaixo da cama e ele dizia que eu ia dormir para sempre, igual os anjinhos do céu. A mamãe gritou, mas ele riu. Acho que vou sonhar com ela quando acordar no escuro." Um arrepio percorreu os dois. O padre deixou o papel cair, o olhar perdido no vazio. Isso é um relato de medo, de ameaça. Elisa levou as mãos à boca, tremendo. Padre, o pai dele trabalhava na fazenda de Cláudio Fernandes, o médico, o mesmo que assinou o atestado de óbito. O silêncio que se seguiu foi sufocante. A verdade começava a emergir, lenta, como uma lembrança que o tempo tentou enterrar viva. Naquela noite, o Dr. Augusto retornou à igreja. Trouxera consigo uma nova gravação feita às 3 da manhã. Padre, quero que ouça algo. O som do rolo começou a girar, crepitando baixo. O vento, passos. E então, a voz infantil, clara, inconfundível. O homem me levou para o escuro. A mamãe dormiu. Eu também dormi. Depois, acordei aqui. Elisa desabou em lágrimas. O padre fez o sinal da cruz. O doutor, pálido, desligou o gravador. Isso não é uma simples gravação. É como se algo estivesse tentando contar uma história através das fitas. No dia seguinte, os três decidiram voltar ao cemitério durante o entardecer. O ar estava denso, quase sólido. A cruz de ferro, onde Miguel costumava aparecer, brilhava levemente com o reflexo da lua nascente. O padre rezava em silêncio, enquanto Elisa segurava a fotografia e o doutor ajustava o gravador sobre o túmulo vazio. "Se você está aqui, Miguel, queremos te ouvir", murmurou ela com a voz embargada.
O vento cessou. Um frio cortante atravessou o cemitério. As velas apagaram-se sozinhas. E então, um som suave, como o de pés pequenos correndo entre as folhas secas. Elisa ergueu o olhar e o viu. O menino parado a poucos metros, vestindo a mesma roupa da fotografia. O carrinho de madeira pendia de sua mão direita. Ele não parecia assustado, apenas confuso. Miguel, chamou o padre. O garoto olhou lentamente para eles. Um brilho tênue cruzou seu olhar. Então, apontou para a terra diante da cruz. O doutor se abaixou, tentando entender o gesto. Com a ajuda de uma pá velha, começou a cavar o solo úmido. Poucos minutos depois, algo emergiu. Uma pequena caixa metálica enferrujada, envolta em trapos deteriorados. Dentro havia um medalhão de prata, um bilhete e uma fotografia rasgada. No bilhete, em caligrafia trêmula: "Perdoa-me, meu anjo, eu só queria te proteger. Mamãe." Elisa chorou como se reconhecesse aquelas palavras. O menino, imóvel, observava e, lentamente, começou a dar alguns passos para trás. Sua forma parecia desvanecer-se sob a neblina, mas seus olhos continuavam fixos na mulher. O padre, entre lágrimas, entendeu. Ela tentou salvá-lo e morreu por isso. O doutor, com a voz trêmula, completou: "E o menino nunca soube. Ficou preso aqui, procurando por ela." O gravador, ainda ligado, captou o som final. Um suspiro leve, seguido da voz infantil, agora mais nítida do que nunca. "Mamãe me chamou." As luzes das velas reacenderam sozinhas e o carrinho de madeira rolou suavemente até parar diante da cruz. O corpo do menino já não estava lá. O narrador observa distante, como quem testemunha o inexplicável sem tentar compreendê-lo. O vento sopra novamente e o som parece carregar algo além do ar, uma sensação de que o cemitério inteiro respirava alívio. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida persiste. Se Miguel finalmente havia encontrado a mãe, por que o frio no ar ainda permanecia? O mistério, que parecia se encerrar, apenas se aprofundava, pois quando os vivos tocam o que é dos mortos, nada retorna igual. Os dias seguintes à descoberta da caixa metálica foram tomados por um silêncio pesado. A vila, antes curiosa e tagarela, agora parecia andar na ponta dos pés, como se qualquer ruído pudesse acordar algo adormecido. O padre Antônio trancou a caixa na sacristia e passou a manter o cemitério fechado após o pôr do sol. Mas havia algo diferente no ar, um desconforto quase palpável. Uma sensação de que o menino ainda estava por perto, observando, à espera de algo que ninguém ainda compreendia. Dona Elisa, cada vez mais abatida, sonhava todas as noites com o mesmo cenário. O cemitério coberto por névoa, o som de passos pequenos e o riso distante de uma criança chamando-a pelo nome. "Ele ainda está aqui, padre", dizia ela, a voz enfraquecida. "Não foi embora. Acho que quer mostrar mais." Dr. Augusto, por outro lado, mergulhou de vez em sua investigação. Passava horas ouvindo as gravações, rebobinando e amplificando cada ruído. Numa delas, ao isolar um trecho específico, percebeu algo que o fez gelar o sangue. Por trás da voz do menino havia um segundo som. Um gemido rouco, baixo, que parecia de um homem. Repetia as mesmas palavras de forma indistinta, mas quando o doutor ampliou o volume, pôde ouvir com clareza: "Ninguém vai saber. Ninguém vai saber." Assustado, ele correu até a igreja para mostrar ao padre. Antônio ouviu em silêncio, a expressão cada vez mais grave. "Isso confirma o que a redação do menino dizia. Ele viu algo. Alguém o ameaçou." Dr. Augusto assentiu. "E se o pai dele..." O padre interrompeu com um gesto. "Não podemos afirmar, mas há algo mais aqui. Algo que o próprio tempo se recusou a apagar." Naquela noite, uma tempestade caiu sobre São Bartolomeu. Relâmpagos cortavam o céu como lâminas, iluminando por instantes as cruzes do cemitério. Jaime, o vigia, que havia voltado ao trabalho por insistência do padre, caminhava entre as sepulturas com uma lamparina nas mãos.
A chuva fina escorria por seu rosto cansado e o som distante de trovões o fazia lembrar das histórias que jurava querer esquecer. Foi então que ele o viu. O menino estava lá outra vez, imóvel diante da cruz de ferro, o carrinho de madeira nas mãos. A luz da lamparina tremia e por um momento Jaime sentiu o chão vibrar sob os pés. "Miguel!" chamou, a voz vacilante. "Você ainda está aqui?" O garoto levantou lentamente o olhar. Não havia raiva nem medo, apenas tristeza. Então apontou para o portão dos fundos, onde o mato crescia alto. Jaime se aproximou, hesitante, até que notou algo que nunca havia visto antes. Uma pequena lápide, quase totalmente encoberta pelas raízes, com inscrições apagadas pela umidade. Ajoelhou-se e começou a limpar o musgo. Entre as letras corroídas, conseguiu ler apenas o nome: Maria dos Anjos. Seu corpo gelou. "A mãe dele", murmurou. Quando olhou para trás, o menino já não estava mais lá. Na manhã seguinte, contou o que viu ao padre e ao doutor. Decidiram então visitar o local à luz do dia. Com pás e lanternas, começaram a escavar em torno da sepultura antiga. Não havia corpo. Apenas o medalhão idêntico ao encontrado na caixa e um pedaço de tecido infantil. No verso do medalhão, uma gravação: "Para Miguel, com amor eterno." Padre Antônio, com as mãos trêmulas, olhou para o céu. Ele a encontrou. Ela estava aqui o tempo todo. Mas algo ainda não se encaixava. Se mãe e filho estavam finalmente reunidos, por que o menino ainda vagava? Porque o frio persistia e o sino da igreja continuava tocando sozinho às 3 da manhã. Naquela noite, a resposta começou a se revelar. Dona Elisa, acordada pela ventania, viu luzes piscando no alto da colina onde ficava o cemitério. Chamou o padre e o doutor, que correram até o local. Quando chegaram, encontraram Jaime em transe, ajoelhado diante da cruz de ferro, murmurando algo ininteligível. Os olhos estavam abertos, mas ele parecia não enxergar. "Ele está mostrando tudo", dizia com voz distante. O vento soprou forte e, por um instante, a névoa pareceu ganhar forma. A silhueta do menino surgiu entre as lápides, seguida por outra, a de uma mulher. Ela se aproximava lentamente, com um olhar sereno, vestida de branco, o cabelo longo flutuando com o vento. O menino estendeu a mão para ela e os dois ficaram frente a frente. Dona Elisa chorava em silêncio. O padre segurava o crucifixo com força e o doutor, atônito, apenas observava. A mulher olhou para eles e por um instante pareceu sorrir. Então tocou o rosto do filho. O ar ficou pesado e o som do sino ecoou pela vila. Mas em vez de desaparecer, as duas figuras começaram a se afastar em direções opostas, como se algo os impedisse de se unir. O menino chorou. A mulher tentou avançar, mas uma força invisível a puxou para trás. Um grito cortou o ar. Jaime desabou inconsciente. Quando tudo cessou, restaram apenas o vento e o som da chuva fina. O doutor, tremendo, gravou suas últimas observações daquela noite. "Eles estão presos. Algo ou alguém os mantém aqui. O que aconteceu em 1979 não foi um simples acidente. Há culpa, há dor e há algo que ainda precisa ser revelado." O narrador observa em silêncio a fragilidade dos vivos diante do inexplicável. O amor de mãe e filho é uma força que desafia até mesmo a morte. Mas às vezes o que une também aprisiona. E em São Bartolomeu, o que começou como um mistério se transformava agora em um lamento profundo, ecoando entre os túmulos e os sonhos. A noite em que tudo se revelou começou sem aviso. Um silêncio antinatural pairava sobre São Bartolomeu, como se até os insetos soubessem que algo prestes a acontecer não pertencia à ordem dos vivos. O cemitério, encharcado pela chuva dos dias anteriores, refletia a lua em poças d'água que pareciam espelhos partidos. O portão rangeu lentamente e o padre Antônio entrou, seguido de Dona Elisa e do doutor Augusto. Todos sabiam que aquele seria o último passo, o fim de uma busca que já ultrapassava o entendimento. Jaime não estava com eles. Desde o desmaio na noite anterior, permanecia em estado febril.
murmurando frases desconexas. Eles estão chamando o homem no escuro, a mãe dele, o rio, palavras que pareciam vir de outro tempo. O padre caminhava à frente, segurando o crucifixo, enquanto o doutor carregava o gravador, que já estava ligado, registrando cada passo. Dona Elisa, com o terço nas mãos, sentia o corpo tremer. Ele vai aparecer hoje, padre. Eu sinto. É o fim. O vento soprava com força, carregando o som distante do sino da igreja. 3 badaladas, sempre às 3 da manhã, o mesmo horário em que Miguel surgia. Chegaram à Cruz de Ferro. O lugar parecia respirar. A névoa se movia como fumaça viva, abrindo espaço para que o chão revelasse algo que antes não estava lá. Um pequeno círculo de flores secas e, no centro, o carrinho de madeira. O brinquedo girava lentamente, impulsionado por uma brisa que não vinha de lugar algum. De repente, um estalo. As velas acesas começaram a derreter em segundos e o gravador chiou. A fita rodava sozinha, reproduzindo ruídos, vozes distorcidas, até que uma risada infantil ecoou, seguida por um gemido baixo, como o de alguém lutando para respirar. Dona Elisa cobriu a boca. É ele! O ar ficou denso, a temperatura caiu bruscamente. E então, ele apareceu. O menino estava ali, à frente da cruz. Os olhos castanhos brilhavam, e sua expressão não era mais de confusão, era de dor. Miguel! Chamou o padre, a voz embargada. Você precisa descansar, meu filho. Sua mãe te espera. Mas o menino não respondeu. Apenas olhou em volta, como se procurasse alguém. Então, apontou para o portão dos fundos, o mesmo onde Jaime havia encontrado a lápide escondida. A névoa se abriu naquele ponto, revelando uma figura feminina, a mesma mulher da noite anterior, Maria dos Anjos, a mãe. Ela parecia mais nítida agora, quase humana. Os olhos marejados, o semblante calmo. Deu alguns passos em direção ao filho e o vento cessou. Tudo ficou imóvel. Até o tempo pareceu parar. O menino correu em sua direção, mas antes que pudesse tocá-la, algo o deteve. Uma sombra surgiu atrás dele. Alta, disforme, com contornos indefinidos. O gravador começou a chiar violentamente, emitindo sons agudos. A sombra se aproximou e uma voz grave, rouca, ecoou pelo cemitério. Ele é meu. O padre ergueu o crucifixo, gritando uma oração. O vento explodiu, as árvores vergavam e a sombra recuou por um instante. O doutor, tentando manter a sanidade, filmava com as mãos trêmulas enquanto Dona Elisa rezava em prantos. Miguel olhava para o chão, os olhos cheios de lágrimas. Maria, a mãe, deu mais um passo. Não, meu filho, você vem comigo, já passou o tempo do medo. A sombra rugiu e o som parecia vir de dentro da terra. As velas apagaram, o chão tremeu e o carrinho de madeira partiu-se em 2 metades, como se algo invisível o tivesse esmagado. Miguel gritou. A voz infantil, que antes soava doce, agora era um misto de dor e desespero. O padre caiu de joelhos. Em nome de Deus, liberta essa alma. O ar vibrou. O gravador explodiu em faíscas e o doutor foi jogado ao chão. Um cheiro de ferro queimado se espalhou. A sombra avançou, cobrindo tudo. E então, o impossível aconteceu. A mulher estendeu os braços, envolveu o menino e olhou diretamente para a escuridão. Você não pode mais tê-lo. Já basta. A sombra pareceu hesitar. O ar se distorceu, como se o próprio espaço se dobrasse sobre si. O cemitério inteiro vibrou. As cruzes tilintaram e o sino da igreja tocou sozinho. Um clarão intenso tomou o lugar. Por alguns segundos, todos fecharam os olhos. Quando o silêncio retornou, o cemitério estava vazio. Nem o menino, nem a mulher. Apenas o carrinho, agora intacto, repousava no centro da cruz. O vento soprava leve, como uma respiração aliviada. Padre Antônio foi o primeiro a falar, a voz rouca. Eles se foram? Dona Elisa, chorando, sussurrou. Sim, juntos. Mas o doutor, ainda deitado no chão, percebeu algo que o fez gelar. O gravador, mesmo destruído, ainda girava.
Lentamente ele aproximou o ouvido da fita crepitante e ouviu uma voz infantil, suave, dizendo: "Agora eu sei, eu dormi, mas acordei." Em seguida, silêncio. O padre fez o sinal da cruz e caiu de joelhos. O doutor desligou o gravador com as mãos trêmulas. A névoa começou a se dissipar, e pela primeira vez em semanas, o sol começava a nascer sobre São Bartolomeu. O narrador observa: não há vitória sobre a morte, apenas reconciliação. Às vezes, o amor é tão profundo que atravessa o esquecimento, e aquilo que chamamos de milagre nada mais é do que o reencontro entre duas almas cansadas de esperar. Enquanto os primeiros raios iluminavam as lápides, algo brilhou no chão. O medalhão de prata, o mesmo da caixa, agora limpo, refletia a luz da manhã. Gravado nele, em letras quase invisíveis, um novo nome: Miguel e Maria, reunidos. Mas, para quem escutava com atenção, o cemitério ainda sussurrava, não de dor, mas de lembrança. E talvez, em algum ponto entre o tempo e o esquecimento, uma criança finalmente adormecia nos braços de sua mãe. Durante dias, o silêncio tomou conta de São Bartolomeu. O vento ainda passava pelas colinas, mas já não trazia o frio que antes arrepiava até as almas mais céticas. O cemitério, agora banhado por uma luz pálida de outono, parecia ter voltado ao seu estado natural, um lugar de descanso, não de tormento. Os pássaros voltaram a pousar nas cruzes, e o sino da igreja finalmente se calou às 3 da manhã. Mas, para aqueles que testemunharam o impossível, o peso da noite passada nunca mais seria esquecido. O padre Antônio ainda caminhava com dificuldade. As orações, que antes recitava com fé inabalável, agora vinham carregadas de hesitação. Ele havia visto o que nenhum livro sagrado explicava, o que nenhuma doutrina previa. Um amor que transcendeu o corpo, o tempo e até mesmo o julgamento divino. Quando olhava para o crucifixo, sentia-se menor, humano, vulnerável diante daquilo que os olhos presenciaram. Dona Elisa, por sua vez, não voltara mais ao cemitério. Preferiu rezar de casa diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora, onde deixava diariamente uma vela acesa. Ele encontrou a mãe, dizia, e é isso que importa. Mas por dentro sabia que também perdera algo. Talvez o propósito que a movia desde que começara a cuidar daquele menino invisível para o mundo. Doutor. Augusto, o cético que chegou em busca de respostas racionais, foi o mais afetado. Recolheu as fitas queimadas, as anotações rasgadas e tentou, por semanas, reconstruir o que havia acontecido. Porém, cada vez que escutava as gravações, percebia algo novo. Ecos, vozes suaves que diziam palavras diferentes a cada audição. Um dia, jurou ouvir seu próprio nome. Noutro, o som de uma criança rindo. No fim, desistiu. Fechou o caderno, apagou as luzes do escritório e decidiu nunca mais falar sobre o caso. Entretanto, algo mudou na vila. As pessoas passaram a tratar o cemitério com respeito. A cruz de ferro, antes temida, tornou-se um local de oração. Flores eram deixadas aos pés dela, e o carrinho de madeira, restaurado por um dos coveiros, permanecia ali, imóvel, como símbolo de um milagre que ninguém ousava explicar. Uma manhã, semanas depois do acontecimento, o padre decidiu abrir a caixa metálica guardada na sacristia. Dentro, o bilhete da mãe ainda estava intacto, mas o medalhão havia desaparecido. No lugar, havia um pequeno pedaço de papel novo, com letras infantis desenhadas a lápis. "Obrigado, padre. A mamãe sorri agora." O padre deixou cair o papel e sentou-se lentamente no banco. Chorou em silêncio. Não de medo, mas de alívio. Algo dentro dele compreendeu de forma profunda que a fé não é feita apenas de respostas, mas de aceitação. Jaime, o vigia, se recuperou aos poucos. Dizia não lembrar de nada desde o momento em que viu o menino e a mulher se afastarem na névoa. Contudo, às vezes falava de sonhos. "Eles estão bem", murmurava enquanto cuidava das flores do cemitério. "Lá do outro lado, estão juntos."
O povo o chamava de louco, mas ninguém duvidava que falava com sinceridade. O Dr. Augusto, antes de deixar a cidade, visitou o cemitério uma última vez. Ficou em pé diante da cruz e colocou sua velha câmera no chão. Apertou o botão de gravação e, com voz firme, deixou o último registro. Este é o fim da investigação sobre o caso Miguel dos Anjos. Não encontrei provas concretas, apenas fé. E talvez isso seja tudo que existe quando o inexplicável acontece. Se alguém ouvir esta gravação, saiba, há memórias que o mundo não apaga. Elas apenas mudam de forma e continuam observando. Depois disso, desligou o equipamento e partiu, deixando para trás a névoa, o mistério e a certeza de que, por mais que tentasse entender, havia entrado em contato com algo que ultrapassava o limite da mente humana. Nos meses seguintes, a história do menino do cemitério espalhou-se pela região. Muitos vinham visitar o local, deixando brinquedos, flores e bilhetes com pedidos de proteção. Ninguém via mais o menino, mas alguns juravam sentir uma presença suave, especialmente ao amanhecer, como se uma brisa morna os envolvesse num abraço silencioso. O narrador observa distante a forma como os vivos transformam o medo em fé e a dor em lembrança. É assim que o inexplicável encontra paz, quando deixa de ser temido e passa a ser compreendido. Uma noite, já perto do dia de finados, o padre voltou ao cemitério sozinho. Levava uma lanterna e o coração leve. Colocou uma vela ao pé da cruz e ficou ali, observando o fogo dançar. O silêncio o envolveu e, por um instante, pensou ter ouvido passos leves atrás de si. Virou-se devagar. Nada. Apenas o vento brincando entre as folhas. Mas então, um som. O carrinho de madeira deslizou alguns centímetros pelo chão. O padre sorriu. Vai em paz, pequeno. O fogo da vela tremulou uma última vez antes de apagar. O padre olhou para o céu e percebeu que, pela primeira vez, não havia névoa. Apenas estrelas, milhares delas brilhando como se cada uma guardasse um fragmento da alma de quem partiu sem ser esquecido. E, naquele instante, compreendeu que algumas histórias não terminam. Apenas descansam, esperando o momento certo de serem lembradas. O narrador encerra. Miguel e Maria não vagavam mais. Tornaram-se parte do silêncio sagrado de São Bartolomeu, onde o amor, finalmente, encontrou repouso. O tempo passou, mas São Bartolomeu nunca mais foi a mesma. A história do menino que vagou pelo cemitério virou lenda, mas o eco do mistério ainda se espalhava nas conversas de bar, nas aulas da escola e nas missas de domingo. Os mais jovens ouviam atentos, fascinados. Os mais velhos desviavam o olhar, como quem teme acordar o passado. Foi então que surgiu Clara, uma jornalista de 27 anos, vinda da capital. Ela havia crescido ouvindo a história contada pela avó, que jurava ter conhecido o padre Antônio. Agora, anos depois, decidira escrever um artigo sobre o caso que ainda intrigava a região. Queria registrar o acontecimento não como superstição, mas como um retrato humano da dor, da fé e daquilo que os vivos chamam de milagre. Ao chegar à vila, encontrou um lugar congelado no tempo. As ruas de paralelepípedo, as casas antigas e o sino da igreja que ainda tocava nos horários exatos, como se marcasse o ritmo das lembranças. Procurou o padre, mas soube que ele havia falecido há poucos anos, deixando uma pequena biblioteca repleta de diários e anotações sobre o caso. Foi lá, entre os cadernos amarelados, que Clara encontrou um envelope com o nome escrito à mão. Para quem ainda quiser entender. Dentro, havia folhas datilografadas, com observações detalhadas sobre cada evento. O aparecimento do menino, as gravações, o medalhão e até mesmo a última noite no cemitério. Mas o que mais chamou sua atenção foi a última página, escrita em caligrafia trêmula. Nem tudo terminou. Há ecos. Ouvi novamente o sino. Não era às 3 da manhã desta vez. Foi ao meio-dia. Clara franziu o senho. Ecoava em sua mente a sensação de que o ciclo, talvez, não tivesse se fechado completamente.
Nos dias seguintes, percorreu o cemitério, agora bem cuidado. O carrinho de madeira ainda estava lá, protegido por uma redoma de vidro, e uma pequena placa de bronze trazia os nomes gravados: Miguel e Maria dos Anjos. O amor não morre, apenas muda de forma. Ela caminhou entre as lápides e, ao se aproximar da cruz de ferro, sentiu uma brisa leve, mas diferente. Não era o vento frio das colinas, era um ar morno, quase acolhedor. Fechou os olhos por instinto e ouviu um som suave, risadas infantis. Quando os abriu, nada havia mudado, mas o gravador que carregava no bolso, por reflexo profissional, estava ligado. De volta à pousada, escutou a gravação. O som era nítido, o vento, os pássaros e entre eles a risada. Mas não era uma risada distante, vinha de perto, de poucos metros. Repetiu várias vezes o trecho. Havia também uma voz abafada, quase um sussurro. Já é hora, mãe. O coração dela acelerou. Naquela mesma noite retornou ao cemitério. A lua estava alta e as nuvens passavam lentamente, projetando sombras nas lápides. Clara ligou o gravador novamente e esperou. 10 minutos. 15. Nada. Até que, de repente, o sino tocou uma única vez. Um som seco, solitário, ecoando entre as colinas. Ela olhou em volta, sentindo o corpo inteiro arrepiar. No reflexo do vidro que cobria o carrinho de madeira, viu algo atrás de si, a silhueta de um menino pequeno, observando em silêncio. Virou-se, mas ele já havia desaparecido. No dia seguinte, procurou Jaime, o antigo vigia. O homem, agora idoso, ainda vivia na vila, e recebê-la foi como reviver lembranças que nunca o abandonaram. Ele apareceu para você, não foi? Perguntou ele, antes mesmo que Clara falasse. Eu sei quando o vento muda, sei quando o lugar respira diferente. Mas por que ele ainda aparece se encontrou a mãe? Jaime respirou fundo, olhando para o horizonte. Nem todos descansam de uma vez. Às vezes o amor é tão forte que continua voltando, não para pedir, mas para lembrar. Ele não está preso, só vem visitar. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Clara. Ao voltar para casa, escreveu o artigo que planejava, mas não como reportagem. Transformou-o em crônica, intitulada O Menino que Voltava para Ver as Flores. O texto falava sobre perda, fé e o poder invisível que une os vivos e os mortos. Meses depois, o artigo foi publicado. Recebeu milhares de leitores e comentários de pessoas que diziam ter vivido experiências parecidas, vozes, presenças, lembranças que se recusavam a desaparecer. Clara não respondeu a nenhum deles. Mas às vezes, à noite, relia o texto e jurava ouvir o sino da igreja, tocando apenas uma vez, como um aceno de longe. O narrador observa. A história de Miguel e Maria não terminou, apenas mudou de forma. A fé que nasceu do medo se transformou em legado. E o amor, que atravessou a morte, agora existia em cada palavra, em cada pessoa que se emocionava ao ouvir seu nome. O mistério tornou-se memória. E a memória, essa força invisível que o tempo não apaga, é talvez a maneira mais pura de eternizar quem um dia amamos. E, se algum viajante passar por São Bartolomeu em uma noite silenciosa, poderá ouvir o sino distante e, quem sabe, ver um menino sorrindo atrás da névoa, observando as flores que deixaram para ele. Não como lamento, mas como saudade. O artigo de Clara havia se tornado uma espécie de ritual. Em cada casa de São Bartolomeu, alguém guardava uma cópia dobrada, amarelada, lida tantas vezes que as letras já começavam a desaparecer. O texto dera novo sentido à vila. O medo havia se transformado em devoção, e o menino do cemitério agora era lembrado não como um espírito errante, mas como um mensageiro do amor que sobrevive à morte. Mas há mistérios que não cessam, apenas adormecem. Certa noite, em meados de setembro, um novo som ecoou entre as colinas. O sino da igreja, há anos silencioso, voltou a tocar, uma única vez. O som metálico atravessou o vento, fazendo os cães uivarem e os moradores abrirem as janelas. O medo, antigo e esquecido, voltou a rondar as ruas.
Clara, que já não morava mais na vila, recebeu um telefonema de Jaime. A voz do velho estava trêmula. O sino tocou de novo. E tem algo diferente aqui. Você precisa voltar. 2 dias depois, ela chegou. O vilarejo parecia o mesmo, mas o ar estava mais denso. O cemitério, que antes emanava uma paz silenciosa, agora parecia inquieto. Flores murchavam mais rápido e o carrinho de madeira, antes imóvel dentro da redoma, havia se deslocado alguns centímetros sem que ninguém o tocasse. Jaime a esperava perto da cruz de ferro, o rosto pálido, as mãos firmes no bastão. Desde que o sino tocou, eu o vejo de novo, disse. Não o menino, outro. Outro? Perguntou Clara. Um homem, alto, com o rosto coberto pela sombra. Fica parado perto da lápide da mãe, como se esperasse algo. Clara tentou racionalizar, mas o olhar dele não deixava espaço para dúvida. Naquela noite, decidiram vigiar o local. Montaram uma pequena câmera próxima ao túmulo e ficaram em silêncio, observando o cemitério envolto na névoa. As horas passaram lentamente, até que pouco depois das 3 da manhã, o vento parou. O silêncio era absoluto. Então o som, passos pesados, arrastados, quebrando o ritmo suave da noite. Clara apertou o gravador em sua mão. A figura surgiu entre as árvores. Um homem, com roupas antigas, o rosto encoberto pelo escuro. Parou diante da cruz de ferro e ficou imóvel, respirando alto como se estivesse cansado. Clara tentou chamá-lo, mas Jaime segurou seu braço. Não diga nada. O homem lentamente virou o rosto na direção deles. Mesmo no escuro, ela viu o que parecia um olhar, não humano, mas vazio, profundo, uma sombra viva, e então ele falou com voz rouca, quase um sopro. Não me perdoaram. O som fez o corpo de Clara gelar. O vento soprou forte, a névoa se ergueu, e quando voltaram a olhar, a figura havia desaparecido. Na manhã seguinte, ao revisar as gravações, ela percebeu algo estranho. A câmera havia travado no exato momento em que o homem apareceu. Mas o áudio gravou tudo, incluindo a frase. Contudo, havia mais. Nos segundos seguintes, uma voz infantil, doce e firme dizia: agora é a sua vez de descansar. A partir daquele dia, o sino não voltou a tocar. E o carrinho, misteriosamente, se partiu em 2 metades novamente, como se o ciclo tivesse se fechado por completo. Clara, perturbada, começou a investigar quem poderia ser aquele homem. Vasculhou registros antigos, conversou com os mais velhos e descobriu algo que ninguém jamais havia mencionado. O pai de Miguel, Anselmo dos Anjos, havia desaparecido em 1979. No mesmo período em que o menino morreu e a mãe foi encontrada sem vida. O padre Antônio, em seus diários, descrevia um trecho misterioso. Há outro corpo não sepultado, um homem. Talvez o peso da culpa o tenha condenado a vagar, assim como o amor condenou os outros 2. Clara compreendeu. O homem que aparecera não era um estranho. Era ele, o pai, o responsável pelo sofrimento de todos. O narrador observa: há almas que se perdem não pela morte, mas pelo remorso, e há culpas que o tempo não apaga, porque se tornam parte do solo onde os vivos pisam. Naquela noite, Clara voltou sozinha ao cemitério. Levava uma vela e o medalhão que o padre deixara guardado nos arquivos. Enterrou o objeto entre as 2 sepulturas e sussurrou: ele também merece perdão. O vento soprou leve. A chama da vela balançou, mas não se apagou. E pela primeira vez desde o início de tudo, o ar do cemitério pareceu quente. Não havia frio, nem sombras, nem medo. Apenas silêncio. No dia seguinte, Clara escreveu as últimas linhas de seu diário. A história do menino terminou, mas a vila continua a ouvi-lo. Talvez, em cada som do vento, haja um fragmento daquilo que fomos. Pais, filhos, amores inacabados. E talvez o perdão seja o último elo que mantém o mundo dos vivos e dos mortos em equilíbrio. O mistério de Miguel, Maria e Anselmo havia enfim se encerrado. Mas nas colinas de São Bartolomeu,
Quando o sol começa a nascer e o orvalho brilha sobre as cruzes, ainda é possível sentir o perfume de flores frescas, sempre deixadas aos pés da cruz de ferro. Ninguém sabe quem as coloca, mas todos, em silêncio, compreendem o recado. O amor, quando verdadeiro, não se despede. Apenas volta de tempos em tempos para se certificar de que ainda é lembrado. O tempo, como sempre, cumpriu seu papel silencioso. As lembranças foram se diluindo e a vila de São Bartolomeu voltou à sua rotina serena. Mas o mistério, esse nunca desapareceu por completo. Ele se transformou, deixou de ser medo e tornou-se uma história contada de geração em geração, quase como uma oração. O cemitério agora era um lugar de visita constante. Famílias iam até lá, não apenas para lembrar os seus, mas também para deixar flores no túmulo de Miguel e Maria dos Anjos. Era como se todos compreendessem que, de alguma maneira, aquele amor havia salvado a vila de algo que nem mesmo sabiam nomear. O carrinho de madeira, restaurado e guardado em uma caixa de vidro, tornara-se símbolo de pureza, de reencontro e de lembrança. Mas entre as pessoas que viveram de perto o inexplicável, a marca permaneceu profunda. Clara publicou o livro que nasceria do seu artigo, Os Ecos de São Bartolomeu, e o dedicou aos que acreditam que o amor é mais forte que o esquecimento. O livro misturava fatos e reflexões, transformando o caso em uma metáfora sobre a vida, o luto e a necessidade de reconciliação. O sucesso foi imediato. Críticos chamaram de realismo espiritual, outros de testemunho poético de um milagre. Mas para ela, nada disso importava. Clara sabia que havia sentido algo no ar naquela noite, algo que nenhum leitor jamais entenderia apenas com palavras. Em suas palestras ela dizia: o mistério não quer ser resolvido. Ele existe para nos lembrar de que a vida não cabe inteira no que os olhos veem. Há espaços entre o que é e o que sentimos, e é lá que o inexplicável mora. Essas palavras ecoaram. Pessoas passaram a visitar São Bartolomeu como quem faz peregrinação. O padre sucessor, jovem e cético, tentou transformar o lugar em ponto turístico, mas desistiu depois da primeira madrugada lá. Disse que ouvira passos e o som suave de um carrinho rolando entre as pedras. Não é lugar de comércio, concluiu. É de silêncio. Enquanto isso, Jaime, agora velho demais para caminhar até o cemitério, sentava-se todas as tardes na varanda de casa. Dizia que às vezes ainda via o menino brincando na colina. Ele não assusta mais, só vem para ver as flores. Os vizinhos sorriam, achando graça. Mas havia algo em seu olhar, uma serenidade que apenas quem viu o impossível podia carregar. O narrador observa: os vivos precisam de respostas, mas o mistério sobrevive de perguntas. Miguel, Maria e até Anselmo se tornaram espelhos da condição humana. A eterna tentativa de compreender o que vem depois, de dar forma ao invisível. Mas a verdade é simples, e talvez por isso incomode tanto. Há dores que não se explicam, há amores que não terminam. Certo amanhecer, Clara voltou a São Bartolomeu pela última vez. Queria deixar seu próprio adeus. Caminhou sozinha até o cemitério, com um buquê de flores brancas e o diário do padre Antônio nas mãos. O sol nascente filtrava-se pela neblina fina e o lugar parecia calmo, diferente. Parou diante da cruz de ferro e ajoelhou-se. Deixou as flores e abriu o diário na última página. Leu em voz alta: as almas que amam não morrem, apenas mudam de endereço. Fechou o caderno e, com um sorriso leve, acrescentou uma nova anotação na contracapa. E às vezes voltam, para lembrar os vivos de que a eternidade é feita de amor e perdão. O vento soprou. A folha que segurava se desprendeu e flutuou, até pousar sobre o vidro que protegia o carrinho. Clara se levantou e, por instantes, teve a impressão de ver uma sombra infantil passando entre as árvores. Pequena, serena, brincando com o vento. Não teve medo, apenas saudade de algo que não viveu, mas que, de algum modo,
também lhe pertencia. De volta à estrada, olhou para trás uma última vez. O sino da igreja tocou, uma única badalada. O som viajou lento pelo ar, ecoando nas montanhas. O narrador, em sua voz calma e distante, reflete: a morte não é o fim, é apenas o silêncio entre duas músicas. Às vezes os vivos ouvem esse intervalo e o chamam de assombração. Outras vezes o reconhecem como amor. O mistério de São Bartolomeu se encerrou, mas deixou uma cicatriz bonita no tecido do tempo. Um lembrete de que até o medo pode florescer quando guiado pela ternura. E enquanto o sol subia sobre as colinas, o mundo seguia seu curso. Os túmulos continuavam lá, quietos, guardando histórias que talvez nunca sejam contadas. Mas se alguém escutasse com atenção o som do vento passando entre as lápides, poderia jurar ouvir uma risada leve e o suave barulho de um carrinho de madeira rodando devagar. Os anos seguiram e São Bartolomeu foi mudando lentamente, como se o tempo tivesse decidido reescrever o vilarejo em tons mais suaves. O cemitério, antes temido e silencioso, tornara-se o coração espiritual da cidade. As pessoas o visitavam com respeito, deixando flores, bilhetes e brinquedos, não por medo, mas por gratidão. Era como se, de alguma maneira, todos ali sentissem que Miguel ainda zelava por eles, um guardião invisível entre o mundo dos vivos e o dos que partiram. As histórias continuavam sendo contadas, passando de avós para netos, de professores para alunos. Mas como todo mito, começaram a ganhar novos detalhes, pequenas variações. Alguns diziam que o menino ainda aparecia nas manhãs de neblina, sentado perto da cruz, observando os passarinhos. Outros juravam que viam uma mulher ao longe, caminhando entre as árvores, segurando a mão de uma criança. Ninguém mais se assustava. Era quase um conforto. Clara, agora mais velha, voltou à vila em silêncio, sem avisar ninguém. Trazia consigo uma única flor, uma orquídea branca, e uma pequena câmera fotográfica. Queria registrar o lugar como ele havia se tornado, tranquilo, bonito, vivo. Ao chegar, ficou surpresa ao ver crianças brincando nos arredores do portão. Corriam, riam, e uma delas até deixou cair um brinquedo, um carrinho de plástico azul. Clara sorriu, sentindo o eco distante de outra época. Entrou sozinha no cemitério. As folhas secas estalavam sob seus passos. A cruz de ferro permanecia firme, intocada pelo tempo. O vidro que protegia o carrinho original estava levemente embaçado, como se o ar ainda respirasse ali dentro. Aproximou-se, limpou o vidro com a ponta dos dedos e, sem perceber, deixou escapar uma lágrima. "Você conseguiu, Miguel", murmurou. "Agora, a vida aqui." O vento soprou e algo curioso aconteceu. A câmera que estava pendurada em seu pescoço disparou sozinha, tirando uma única fotografia. O som do clique ecoou suave e, por reflexo, ela olhou para o visor. A imagem, ligeiramente distorcida, mostrava o cemitério vazio, mas ao fundo, dois vultos luminosos caminhando de mãos dadas. Um pequeno e um maior. Clara ficou parada, imóvel, por alguns segundos. Depois, sorriu. Não precisava de mais provas. Sabia o que havia visto e o que aquela imagem representava. De volta à cidade, visitou Jaime, que agora vivia acamado. O velho vigia, embora debilitado, ainda tinha o olhar vivo. "Você os viu, não foi?" perguntou, antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Clara apenas assentiu. "Então acabou mesmo", sussurrou ele. "Eu sempre soube que não ficariam para sempre. Só esperavam o momento certo." Ela segurou a mão dele e, em silêncio, sentiu a paz daquele instante. Poucos dias depois, Jaime faleceu durante o sono. O povo da vila o enterrou ao lado da cruz de ferro, como homenagem ao homem que guardou o mistério mais bonito que já existiu ali. No mesmo dia, durante o velório, o sino da igreja tocou uma única vez, não às 3 da manhã, nem ao meio-dia, mas exatamente no momento em que a primeira pá de terra cobriu o caixão. Os mais velhos se entreolharam. Ninguém precisou dizer nada.
Todos sabiam o que aquele som significava. O narrador observa: há sons que não vêm do ferro ou do vento, vêm da memória. E a memória, quando é pura, não morre. Ela se transforma em eco, em símbolo, em fé. Clara publicou meses depois uma última edição do seu livro, agora incluindo o epílogo chamado O Guardião do Silêncio. Nesse capítulo final, ela descreveu São Bartolomeu como um lugar onde o invisível e o humano se tocam sem medo. Escreveu: o cemitério de São Bartolomeu não é um lugar de morte, é um jardim entre mundos. Ali, onde o tempo parou por um instante, o amor provou ser eterno. E se há quem ainda escute risadas no vento, que escute sem temor. Pois o que assombra o homem nem sempre é o mal. Às vezes, é a saudade. As últimas páginas do livro eram simples, mas tocantes. Não havia explicações nem respostas definitivas. Apenas a sensação de que algumas histórias foram feitas para continuar ecoando. Nos anos seguintes, o túmulo de Jaime dos Reis, o Vigia, foi incluído ao memorial. Uma pequena placa foi colocada ao lado da cruz, com as palavras gravadas: ele guardou o mistério até o fim. E conforme as gerações passavam, os moradores continuavam a visitar o cemitério nas manhãs de neblina. Uns deixavam flores, outros brinquedos. Todos, em algum nível, sentiam o mesmo: a presença de algo maior, invisível, mas bom. O narrador, em sua calma habitual, encerra a cena. Os túmulos dormem, as flores murcham e o vento sopra como sempre soprou. Mas há um ponto de luz no ar, sutil, persistente, que parece recusar o esquecimento. Alguns chamariam isso de fé, outros de assombração. Mas para quem conhece a história de São Bartolomeu, é apenas a prova de que o amor continua andando por entre as sombras, sem nunca se perder do caminho. O sol nascia lentamente sobre as colinas de São Bartolomeu, pintando o céu com tons dourados e rosados que se misturavam à neblina matinal. Era o mesmo cenário que por tantos anos testemunhara medo, dor e mistério. Mas agora havia paz, um tipo de silêncio diferente. Não o silêncio pesado do luto, mas aquele que nasce depois da compreensão. O cemitério permanecia ali, como uma cicatriz bonita no tempo. As cruzes de ferro reluziam à luz da manhã, e as flores, frescas, coloridas, balançavam ao sabor do vento. Ao centro, diante da velha cruz onde tudo começou, repousavam 3 nomes gravados em bronze: Maria dos Anjos, Miguel dos Anjos e Jaime dos Reis. Abaixo, uma frase simples, mas eterna: o amor não tem fim, apenas recomeços. Clara visitava o lugar pela última vez. O livro havia sido publicado em várias línguas, levando a história para além das montanhas. Ainda assim, ela sabia que nenhuma palavra conseguiria capturar o que aquele vilarejo realmente viveu. O mistério não era um enredo, era um sentimento. Um lembrete silencioso de que a alma humana é feita de memórias, e as memórias são o que mantém o amor aceso. Enquanto caminhava entre as lápides, lembrou-se das vozes, das gravações, das noites frias e do sino que tocava sozinho. Pensou em como o medo se transformara em fé e a dor em ternura. Por um instante, desejou poder voltar no tempo, não para mudar nada, mas apenas para observar novamente o menino entre as neblinas, com o olhar curioso e o carrinho de madeira nas mãos. Sentou-se diante da cruz, fechou os olhos e ficou em silêncio. O vento começou a soprar suave, acariciando-lhe o rosto. E então, sem saber porquê, começou a falar. Não alto, mas com o coração. Vocês conseguiram, sussurrou. Todos vocês encontraram o caminho. O som de risadas infantis pareceu ecoar de algum lugar distante, como se o ar guardasse lembranças. Clara abriu os olhos devagar. O cemitério estava vazio, mas o ar parecia cheio de vida. Um passarinho pousou sobre o vidro que cobria o carrinho, bicou o topo e voou, deixando uma pena branca cair sobre o túmulo. Ela sorriu. Um sinal, pensou. Sempre há um. Ao levantar-se, olhou uma última vez para o horizonte.
A névoa se dissipava lentamente, revelando as colinas verdes e o campanário da igreja ao longe. O sino não tocou, e de algum modo isso era a confirmação de que o ciclo havia se encerrado de vez. Clara caminhou até o portão, mas antes de sair, virou-se e tirou uma fotografia. O clique da câmera ecoou baixo, como o ponto final de um livro. Ela sabia que um dia a história seria esquecida pelas palavras, mas nunca pela alma de quem viveu ali. E o narrador observa, em tom calmo e distante: as histórias que nascem do inexplicável não se perdem. Elas se dissolvem no tempo, alimentando o imaginário dos que ainda precisam acreditar. São sementes invisíveis que florescem na mente de quem tem fé no que não pode ser visto. Décadas se passaram e o mundo mudou. Mas de tempos em tempos, algum viajante curioso ainda seguia até São Bartolomeu, atraído por rumores, por sussurros, ou apenas pela necessidade de entender o que é o amor depois da morte. Encontravam o cemitério bem cuidado, o carrinho sob o vidro, as flores sempre frescas, e quando perguntavam quem as deixava ali, ninguém sabia responder. Alguns diziam que era o vento, outros que era o próprio tempo, o guardião silencioso de tudo o que é eterno. À noite, a lua cheia iluminava o campo sagrado, e os moradores juravam ver luzes dançando entre as árvores. Não havia medo, apenas reverência. As crianças cresciam ouvindo que Miguel voltava de vez em quando, não para assombrar, mas para brincar com o vento. E assim, São Bartolomeu aprendeu a viver com o invisível. O mistério deixou de ser ferida e virou lembrança. As almas que um dia vagaram entre os vivos, agora habitavam o coração daqueles que acreditavam. Não como fantasmas, mas como símbolos de que o amor é a única força capaz de atravessar a eternidade. Clara morreu muitos anos depois, já idosa. Foi enterrada no mesmo cemitério, a pedido dela. E na manhã seguinte ao seu sepultamento, o sino tocou sozinho, uma única vez. O som ecoou suave, carregado de paz. O narrador, com voz serena e quase ausente, conclui: talvez o som do sino não venha das torres da igreja. Talvez venha do outro lado, onde o tempo não corre e o amor não cansa. Miguel, Maria, Jaime e agora Clara, todos encontram-se lá, onde as almas se reconhecem sem precisar de palavras. E se algum dia alguém passar por São Bartolomeu, num amanhecer coberto de névoa, talvez veja algo ao longe. Uma criança correndo entre as árvores, uma mulher sorrindo e um velho acenando, como quem diz que está tudo bem. Porque no fim, o mistério não era sobre a morte. Era sobre o que permanece depois dela. E o que permanece é amor.